é hora de conferir o novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado e professor de Direito Ambiental Pedro Putini Mendes. Bom, pessoal, hoje o especialista traz notícias de uma região que é um dos maiores celeiros de cria do Brasil, o Pantanal. Uma nova medida do governo de Mato Grosso do Sul deve proteger os quase 10 milhões de hectares que formam a planície, sem prejuízo para a criação de gado, muito mesmo menos, para o ecossistema. As informações da nova lei do Pantanal a gente confere neste exato momento. Diga lá, Pedro. Saudações, bem-vindos a mais uma edição do Direito Agrário. É a novidade jurídica de hoje com relação ao agronegócio diz respeito ao Pantanal sul-mato-grossense, que no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul, de 19 de dezembro de 2023, foi publicada a Lei Estadual 6160 de 2023, com vigência agendada para começar aí no dia 19 de fevereiro deste ano, colocando fim à polêmica regulamentação do Pantanal sul-mato-grossense, antes realizada por um decreto estadual de número 14273 de 2015. Então nós vamos falar aqui nessa edição e nas próximas sobre as novas regras para os proprietários de imóveis rurais no bioma Pantanal do Mato Grosso do Sul. Essa polêmica ela teve início quando a Advocacia Geral da União, em julho do ano passado, emitiu um parecer que nas suas conclusões dizia que o decreto de 2015 deveria ser revisado com urgência, partindo de uma premissa equivocada de que o emprego de critérios inconsistentes ou desprovidos de respaldo científico demandaria uma revisão naquele decreto. Além da AGU, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, por meio de uma nota, também alegou a necessidade de uma única lei para o Pantanal que deveria ser feita por regulamentação do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. E aí distorcia completamente a ideia de uma regulamentação do Pantanal por lei, não por resolução, e tinha também uma clara intenção de ignorar legislações locais para permitir uma intervenção ambientalmente mais radical do CONAMA, disputando espaço com um governo estadual na sua competência. E aí tanto a AGU quanto o Ministério desconsideraram recomendações já existentes da Embrapa a respeito da exploração ecologicamente sustentável, enquanto órgão oficial de pesquisa, o que logo foi pacificado pelo governo do Mato Grosso do Sul, que em agosto do ano passado já publicou a suspensão das licenças e autorizações no Pantanal até que fosse editada essa lei. A nova lei, então, ela cumpre exatamente o que diz a Constituição Federal, onde o Pantanal deve ser regulamentado por lei, não por decreto, por resolução, e também o que diz o artigo 10 do Código Florestal, que fala que é permitida a exploração ecologicamente sustentável do Pantanal, devendo considerar recomendações de órgãos oficiais de pesquisa. Nós podemos observar que todas as regras trazidas aí pelo Pantanal sul-mato-grossense vão exigir dos proprietários de imóveis rurais do bioma uma completa revisão das informações que foram declaradas no CAR para poder adequar às novas definições da legislação, também uma revisão das intervenções que fizeram aí nas suas propriedades, com ou sem licença, ao exemplo de barragens, estradas e outras benfeitorias, para que não sejam futuramente surpreendidos com a fiscalização do órgão ambiental do Ministério Público. Além disso, também vai ser divulgado em breve um regulamento, provavelmente de um decreto ou uma normativa do órgão ambiental do Estado, com mais detalhes sobre a lei estadual, que já tem bastante regra para a gente comentar aqui, Por exemplo, quais são as espécies vegetais exóticas da flora, ou também quais são as espécies exóticas da fauna que vão poder ser introduzidas no bioma, as regras para desmates menores que 500 hectares e maiores detalhes sobre as chamadas amostras representativas da diversidade dos tipos de vegetação. Bom, então vamos lá, vamos por partes. Sobre novas regras, sobre as novas definições para classificar a propriedade rural no CAR. Com relação a essas novidades, a legislação ela começa dizendo que o Pantanal ele é considerado pelo mapeamento do IBGE de 2019, que é mais atualizado do que o mapa que foi utilizado na Lei da Mata Atlântica, por exemplo, que é o IBGE 2006, que traz muitas polêmicas até para áreas de Pantanal. É interessante observar que também algumas expressões do vocabulário pantaneiro, como brejo, murundu, capões de mato, curicho, cerradão e cerrado, ganharam definições próprias nessa nova lei, descrevendo fitofisionomias locais, inovando naquilo que a própria legislação federal não é capaz de fazer por conta da grande quantidade de realidades e fitofisionomias em todo o nosso país. Merece uma atenção do proprietário de imóvel rural pantaneiro o fato de que a substituição de pastagem nativa
com capim caronal, furabucho, capim vermelho, para implantação de outro tipo de pastagem, tem que ter autorização do órgão ambiental estadual por meio de processo de licenciamento. E aí, dando exemplo a outros biomas e regiões onde a conservação é promovida por comunidades tradicionais, o nosso Pantanal Sul-Mato-Grossense fechou a porteira para novos projetos de assentamento, senão aqueles que são destinados ao reassentamento de comunidades tradicionais pantaneiras para a melhoria de infraestrutura e moradia dessas populações. A nova lei também acrescentou mais 3 tipos de APPs, área de preservação permanente, além daquelas 11 já previstas pelo Código Florestal, passando então a considerar como APP os landis, em toda a vegetação arbórea que cobre o curso da água ou que margeia ele, até o seu limite externo com vegetação, as salinas, que é o corpo da água, a praia circundante numa faixa de 100 metros, e os meandros abandonados. E aí as definições a gente sugere que sejam lidas na própria lei, para não estender muito aqui a nossa fala, né? Apesar da legislação estadual regulamentar regras para o bioma Pantanal, as determinações do Código Florestal continuam valendo, né? No caso das famosas áreas consolidadas, que nós já comentamos em outras oportunidades, né? Mantendo a ocupação antrópica que já existia até 22 de julho de 2008, a exemplo também daquilo que a legislação sul-mato-grossense já fez na deliberação SECA 26 de 2019, que definiu atividades de ecoturismo ou turismo ecológico, mantendo os ranchos de lazer, os ranchos pesqueiros. Então, muita atenção com todo esse conjunto de regras que deve ser interpretado de maneira conjunta. Sobre as peculiaridades pantaneiras para a reserva legal e para a APP, mais uma vez inovando nas características do nosso bioma, foi permitida a presença de gado em pastagens nativas nas APPs dos rios, curichos, salinas e baías, desde que não provoque degradação dessa área, sem comprometer as funções ambientais, acrescentando uma regra que já era prevista no decreto de 2015, de que é permitida também a presença de gado em áreas de reserva legal, em algumas situações bastante específicas, como, por exemplo, se não estiver só em áreas florestais, né, ou de porte arbóreo, mas que no interior das áreas de pastagens, nas áreas de florestais tenham pastagens nativas. Também, se o uso pecuário reduzir a biomassa vegetal para evitar risco de incêndio. Também, se não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação das áreas de reserva. E se não comprometer a manutenção de espécies nativas, né? Enfim, lembrando que em 2013 e 2014, nas discussões para a elaboração daquele decreto lá de 2015, que foi agora atualizado, a Embrapa Pantanal já tinha emitido 2 notas técnicas alertando para o risco de incêndios se não houver uma remoção, se houver a remoção total do gado dessas áreas, porque daí gera um acúmulo de biomassa vegetal que é combustível para os incêndios, o que deu origem a essas regras da nova lei, portanto, para reduzir a biomassa, uma regra que é popularmente conhecida como boi bombeiro, né? Bom, na próxima edição nós vamos falar um pouco mais sobre essas novas regras. Saudações e até a próxima!